Olá, tudo bem com você? Somos o grupo 11 da disciplina de Gestão de Recursos Humanos da Unicamp de Limeira e vamos apresentar o artigo Alinhando Estratégias e Competências. Para dar início, teremos o vídeo de uma dinâmica que fizemos, para assim demonstrar ao longo da apresentação como ela se encaixa com o nosso tema. No vídeo, podemos observar dois grupos competindo para chegarem ao mesmo objetivo. Eles tinham um tempo para formular sua estratégia e, depois de ter competido uma vez, poderia reformular ou manter seu modo de chegar ao final. O grupo vencedor optou por manter, já que viram sua grande vantagem. O outro grupo também manteve, acreditando no potencial de sua estratégia e apenas tentando aperfeiçoar os movimentos. No artigo é falado sobre um alinhamento de estratégias e competências. Quando definida a estratégia a ser seguida, são desmembradas as competências individuais e organizacionais para atingir tal objetivo. E para começar a entender isso, vou deixar mais claro as definições de competências. No texto fica claro as duas principais definições, organizacionais e essenciais. As organizacionais são aquelas necessárias a cada função dentro de uma empresa e são baseadas na missão, visão e valores de cada organização. Já as essenciais são aquelas competências que estão dentro das organizacionais, porém são as que lhe diferenciam e lhe garantem uma vantagem competitiva perante as outras organizações, pois oferecem reais benefícios ao consumidor. Tal vantagem competitiva vai depender a longo prazo da administração do processo de aprendizagem organizacional, que vai reforçar e promover as competências organizacionais, dar foco e reposicionar as estratégias competitivas. A empresa possui recursos tangíveis como intangíveis. Um exemplo de um recurso tangível é a estrutura física da empresa. No caso da dinâmica que nós mostramos para você no início desse vídeo, um exemplo de recurso tangível seria as folhas de jornal que cada grupo tinha. Eles tinham 2 folhas cada grupo. Um exemplo de recurso intangível, os recursos humanos do grupo, ou por exemplo, a marca da empresa. Todos esses 2 exemplos, como muitos outros, são exemplos de recursos intangíveis que uma empresa tem. Pois bem, a inter-relação desses recursos gera uma competência. Define uma competência que a empresa tem no mercado, na situação em que ela está inserida. E a partir dessas competências, o que seria competência? Seria a capacidade da empresa fazer alguma coisa nesse contexto em que nós estamos observando. A partir desse contexto, a partir daí é formada uma estratégia. Essa estratégia ela é aplicada, então a empresa colhe o feedback, ela colhe os resultados, ela aprende com o que aconteceu. Então, a partir disso, os recursos dela, o pessoal de RH vai estar de uma maneira diferente, vai ter mais treinamento, vai saber aplicar a coisa de uma maneira diferente. O pessoal da produção, etc, 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 vai estar a empresa vai ter mais recursos financeiros também. Vai estar tudo configurado para que hajam novos recursos. E a partir disso, existem novas competências que a empresa domina. Inclusive as competências antigas, ela pode dominar com mais know-how, pode saber aplicar isso, pode saber trabalhar isso com um know-how melhor. Então ela sabe aplicar isso. Ou seja, houve um processo de aprendizagem. Nessas competências que ela tem agora, ela aprendeu a utilizar isso de uma maneira melhor. E a partir daí, então, ela faz uma nova estratégia, que pode ser muito parecida com a primeira, pode até ser igual à primeira, pode ser muito diferente, mas ela faz uma nova estratégia, e então o ciclo se repete novamente. Ela vai obter novos recursos tangíveis e intangíveis. Para ficar mais fácil de você que está assistindo entender, a gente pode pegar o exemplo da dinâmica que a gente mostrou aqui no início do vídeo. Percebam que foram feitas 2 dinâmicas. Foi uma dinâmica só, mas com 2 competições. Ambos os grupos tinham a mesma quantidade de folhas de papel, mas cada grupo optou por uma estratégia diferente.
Isso revela que cada grupo tinha uma competência diferente. O primeiro grupo, o grupo que ganhou, ele fez muito menos movimentos para movimentar cada papel, enquanto que o grupo que perdeu, ele era mais lento, ele era mais cuidadoso. Se você prestar atenção, era um grupo que as folhas de papel corriam menos risco de rasgar, menos risco de se romper, porém ele falhou na velocidade, e isso foi o que impediu esse grupo. Na segunda realização, na segunda competição, na segunda corrida, você pode ver que o segundo grupo ele foi muito mais rápido do que ele foi na primeira vez. Cronometrando o tempo, ele foi 5 segundos mais rápido do que ele foi na primeira vez. Isso significa o quê? Que esse segundo grupo ele aprendeu com a experiência anterior que eles tiveram. E isso ainda assim não foi suficiente para eles ganharem. Mas de qualquer maneira isso mostra como que funciona o processo numa empresa também, de maneira análoga. Alinhando a estratégia competitiva e as competências na organização. Os autores consideram que em cada empresa as competências essenciais estão relacionadas a 3 diferentes áreas, que são operações, produtos ou serviços e venda ou marketing. O modelo proposto pode ser utilizado tanto para empresas industriais quanto para empresas de serviços. Consideram-se 3 tipos de estratégias que as empresas podem privilegiar para atuarem no mercado, que são excelência operacional, produtos inovadores e orientação para clientes. Na excelência operacional, a empresa busca oferecer um produto que otimize a relação qualidade-preço. Como exemplo, temos a indústria automobilística que produz itens em massa e padronizados. A função crítica para o sucesso da empresa está na operação, que inclui desde suprimentos até o pós-venda. Já o papel de venda e marketing nesse tipo de estratégia é de fazer com que os clientes se adaptem ao modelo operacionalmente excelente da empresa fazer negócios. Na estratégia de produtos inovadores, as empresas investem no desenvolvimento de produtos novos e específicos. A função crítica é a de pesquisa e desenvolvimento. Como exemplo, temos a indústria de tecnologia da informação, com empresas como a Nokia, a Intel e a Motorola. Elas sobrevivem economicamente devido aos constantes lançamentos oferecidos no mercado. E a função de venda e marketing é de preparar o mercado para aderir aos novos produtos ou serviços oferecidos. E na última das estratégias, a orientação para o cliente, as empresas são voltadas a atender às necessidades de clientes especiais com soluções e serviços customizados. A competência forte é a de relacionamento, que coordena as funções de desenvolvimento de produtos e operações. Será explicado agora, diante desses 2 ciclos que se apresentam, a relação entre eles. O primeiro ciclo diz respeito às competências essenciais e organizacionais da empresa e a sua relação com as competências individuais. Como que essa relação acontece? Pois bem, então você tem lá um funcionário que tem suas competências individuais. Esse funcionário, ele tem, por exemplo, a competência de ser organizado, como por exemplo a gente pode ver no grupo que perdeu a competição. Isso significa que quando essa pessoa for se relacionar com seus pares na empresa, ela vai transmitir isso para a empresa. E ela vai ao mesmo tempo aprender com o que os seus pares têm para lhe ensinar. Então, o segundo grupo, provavelmente um dos integrantes, era muito organizado, os 2. Essa relação que eles desenvolveram, isso fez com que o grupo obtivesse um desempenho tal na competição. Na segunda vez que eles foram competir, o que aconteceu? Muito provavelmente, com a aprendizagem que eles obtiveram, e eles foram mais rápidos nesse tipo de competição, isso significa que eles aprenderam e eles passaram a agir mais rápido, ou seja,
muito provavelmente isso modificou ou extraiu alguma coisa das competências individuais do indivíduo, aprimorando as qualidades do indivíduo. Dessa mesma maneira, a gente pode ver que isso acontece no segundo ciclo. As competências essenciais e organizacionais do segundo grupo, uma delas era a organização, a segurança. Pois bem, isso desenvolveu uma estratégia mais cautelosa, menos agressiva e que foi aplicada e deu um tal resultado. Essa estratégia deu um feedback para eles de que eles deveriam modificar a sua estratégia. Então eles modificaram a estratégia, adquirindo mais competências de mais velocidade e menos cautela. E a partir disso, eles aplicaram a nova estratégia para a corrida. Bom, eu vou falar um pouco sobre as estratégias e competências na indústria de telecomunicações no Brasil. Tá? Após a privatização do setor em 1990, houve um movimento de empresas buscando se posicionar no país no ramo. E com isso, tanto empresas brasileiras de grande porte acabaram entrando para esse setor de telecomunicações, quanto algumas empresas estrangeiras, norte-americanas e ibéricas acabaram vindo para cá em busca desse nicho de mercado. E o foco principal era a produção de serviços, tá? Coisas que não é um fator que não se tinha no setor pré-privatização. Esse foco na produção de serviços gerou material de estudo, que é o tema central do artigo Decisões, Estratégias de Formação de Competências Organizacionais, que no caso é o tema do nosso artigo. Foi feito um estudo empírico, tá, sobre a indústria de telefonia móvel no Brasil. Tá? Esse estudo ele mostrou a relação entre as competências organizacionais e as estratégias competitivas na indústria de telecom. Foram estudadas em 3 subsidiárias de empresas fornecedoras de equipamentos, uma europeia, uma japonesa e uma americana, 3 de comunicação móvel, 2 europeias e uma brasileira, e foi empregada uma metodologia baseada em 2 frentes. A primeira foi uma análise de documentos, inclusive esses documentos eram sobre diretrizes estratégicas e competências. A segunda era um trabalho de campo, feito com pesquisas e entrevistas semi-estruturadas com pessoas da diretoria responsáveis por planejamento e definição de estratégias, além do pessoal de RH. Também foram realizados alguns workshops sobre competências organizacionais, em um dos casos de estudo. Portanto, com esse novo rumo das empresas de telecomunicações pós-privatização, o RH mostrou-se muito importante, pois antes da privatização as empresas contavam apenas com profissionais que eram muito técnicos ligados à área de telecomunicações. E após a privatização foram demandados dentro do setor novas competências, novos profissionais, e essa captação de profissionais, essa escolha foi toda feita por conta do RH das empresas, que teve função principal nesse desenvolvimento desses serviços, dessas equipes multifuncionais. E o RH hoje consegue listar as competências que mostram-se importantes no processo seletivo desse tipo de empresa, porém ainda não conseguiu alinhá-las às competências organizacionais. Sobre estratégia e competências nas empresas fornecedoras de equipamento, o artigo ele destaca que foram analisadas 3 empresas com fortes competências em desenvolvimento de produtos e operações. Essas competências elas possuíam características do mercado local. Na pós-privatização, a estratégia dessas fornecedoras de equipamentos era em oferecer novos produtos e softwares para novos serviços. Esse novo posicionamento estratégico levou, então, ao reposicionamento da função operação, ou seja, ela passou a focar suas atividades ao mercado final e ao serviço aos clientes. Isso fez com que essas empresas investissem na formação de competências requeridas para compreender o cliente. Isso trouxe, portanto, uma necessidade na mudança nos planos de negócios dessas empresas.
Aí ele discorre dizendo que, nas empresas fornecedoras de equipamentos, é interessante utilizar a classificação em 3 etapas. Primeira, que é referente aos produtos de massa, produção de celulares, por exemplo. Segundo, produtos, serviços diferenciados. Então, uma empresa vem e ela pede para que seja produzido produtos ou serviços que eu não encontro no mercado, sob algum molde. E o terceiro, produtos e serviços sob encomenda. Então, uma corporativa ela vem e ela pede um produto específico sob uma encomenda. Aí ele entra depois no assunto principal da nossa disciplina, que é referente à gestão de pessoas, dizendo que essas empresas já adotavam políticas e práticas mais avançadas do que as empresas operadoras que citamos anteriormente, com programa de qualidade, treinamento e comprometimento dos funcionários com os objetivos de qualidade e produtividade da empresa. Essas duas ações elas eram dirigidas à área operacional. Aí, passando o tempo, com a terceirização vindo forte, a maioria das atividades operacionais ligadas à manufatura foram, portanto, terceirizadas. Então, eu tenho uma mudança no foco e eu passo a buscar o desenvolvimento da expertise profissional, aliando-se diferentes competências, que são tecnológicas, de vendas e de comunicação. Eu tenho, portanto, uma preocupação maior com a gestão do conhecimento, em organizar o conhecimento interno da empresa. Então, com essa mudança, eu busco criar uma memória organizacional com os conhecimentos desenvolvidos, eu desenvolvo as competências nos funcionários e depois eu busco mantê-las na organização. Buscamos outro exemplo de gestão por competências sem ser o mostrado no artigo. Usamos o caso de uma empresa de cerâmica. Ela possui sua matriz no sul do Brasil e se estendeu com um polo no Nordeste. Ela aplicou esse tipo de gestão entre 2006 e 2008 e foi dividida em 5 partes. Na primeira etapa, foi realizado o mapeamento das competências organizacionais e a sensibilização dos gestores da empresa e da área de RH para a compreensão do modelo. Depois, foi feita uma reunião com a alta e intermediária gerência para desmembrar as competências. Assim, houve uma instrumentalização de RH para selecionar os gestores para cada função. Houve também a disseminação das ideias para a aderência dos funcionários. Na terceira etapa, que era atual na época do artigo feito sobre essa empresa, ocorria a realização de avaliações de desempenho por competências. Na quarta e quinta etapa, que seriam futuras, é a implementação de um sistema de remuneração por competências. Foi realizada também uma pesquisa quantitativa e qualitativa com alguns funcionários, e nela foi possível obter as seguintes informações. Uma ótima comunicação interna garantiu que todos os funcionários, desde os mais baixos cargos até os mais altos, conhecessem missão, visão e valores da empresa. Além disso, todos entendiam a estratégia a ser seguida, que seu foco era em excelência profissional e inovação, mas principalmente excelência profissional. Outro ponto é que todos podem dar ideias e sugestões para alterar ou contribuir com a estratégia da empresa. E, por fim, que eles investem na educação e treinamento de seus funcionários. Na parte conclusiva do trabalho, ele diz que houve uma busca em contribuir para a construção de um modelo relacionando competências e estratégia organizacional. Houve também a discussão sobre competências essenciais, competências organizacionais e competências individuais, relacionando-as à estratégia organizacional. Aí ele dá a indústria de telecomunicação num cenário turbulento pós-privatização, ou seja, no começo da década de 90, e ele define como elas vêm alinhando suas estratégias e competências organizacionais. Aí ele discorre dizendo que a segmentação entre mercado e produto em serviços de massa, loja de serviços e serviços profissionais evidenciou ainda mais as competências necessárias pelas operadoras versus as competências necessárias pelas fornecedoras.
Esse, portanto, foi o objetivo de estudo do artigo. Constatou-se uma dificuldade no alinhamento de competências e estratégias e uma necessidade em desenvolver competências antes de atingir mudanças nas orientações estratégicas, enquanto que, segundo o artigo, prevalece a abordagem clássica de definir estratégias, primeiramente, para depois definir as competências organizacionais necessárias. Aí ele diz que há um descompasso e uma descontinuidade das competências individuais. Isso reflete na atuação do RH de forma totalmente direta, que, segundo ele, no artigo que é de 2003, essa área ela vinha ganhando espaço organizacional. Aí ele propõe, no artigo, novas políticas e práticas de gestão e uma revisão, desde a época da privatização, de seus princípios que pautavam seus modelos de gestão, como, por exemplo, a estabilidade e o comprometimento do quadro de funcionários. Este ato colocou-se no lugar um modelo de competências, que apresentou avanços, segundo o artigo. Porém, esse modelo de competências ele fica muito voltado mais à organização do que voltado para as pessoas. Então ele cita isso no artigo e ele diz que há um problema disso, de eu estar agregando valor muito mais à organização do que ao quadro de funcionários. Aí, por fim, ele diz que o modelo de gestão de competências ainda está em construção e que novos desafios teóricos e práticos surgirão e contribuirão para o avanço da área.